Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem, seja muito bem-vindo ao programa no Alva. Meu nome é Luciano Souza, eu sou analista de investimentos e professor particular. Hoje, dia 12 do 3/23, vamos lá então para o nosso fechamento semanal. Começando então pelo EWZ, tentou uma forte reação durante a semana, devolveu, caindo aí 0,84, na sexta-feira caiu 2,5%, né? A crise ali do Silicon Valley Bank acabou impactando muito os mercados financeiros mundo afora e esperamos ainda mais reação na segunda-feira, principalmente depois que ao longo do final de semana mais e mais empresas vêm falando que tinham exposição financeira nesse banco, né? Tivemos aí várias empresas no Reino Unido, é o ponto mais sensível, né, relatado até agora, falando da sua exposição financeira no banco. Então, podemos ter uma volatilidade a mais aí no mercado na segunda-feira por conta ainda disso, tá? Para baixo, a WZ no semanal mira fundo anterior na região do 25,70 como ponto de suporte. O SP500 na semana cai 4,20%, uma queda forte. E aqui temos um problema, né? Frustra a reação na semana anterior na LTB que serviu como suporte e aciona confirmando um pivô de baixa no gráfico diário ao perder 38,84. Tecnicamente falando, estamos mirando 37,48 na média de 200 períodos no gráfico semanal, tá? Barra forte, barra importante, perdendo pontos importantes, perdendo médias, né? Então, a menos que algo muito relevante apareça e faça esse SP romper a região do 40-100, que é onde está o stop dos vendidos, a tendência é de baixa, continua olhando para baixo. O DX cumpriu o combinado, né? Foi lá no alvo do semanal depois de bater o alvo do pivô no 105,82, voltou, por enquanto só uma correção do movimento de alta, tá? A tendência é uma valorização aí, pelo menos no curto prazo. O petróleo trabalha de lado já tem algumas semanas, para cima a briga segue no mesmo lugar, venceu 88,35, por baixo a LTA serve como suporte. O ouro subiu forte, né? Principalmente por conta de toda essa crise aí dos bancos. Lembra, né, pessoal? O ouro é ouro desde que a humanidade existe. Então, continua sendo uma reserva de valor e vai continuar sendo, né? Então, em momentos de sensibilidade ao mercado financeiro tradicional, o ouro acaba se beneficiando muito. Você vê que o ouro ele chegou a bater ali ao longo da semana 1.808 a onça Troy e fecha perto da máxima 1.867, né? Então tivemos aí uma variação muito expressiva no ouro. Só na sexta-feira subiu quase 2% e na semana sobe 0,63. Além disso, tem um PC de compra no gráfico semanal acionado, né, ao romper a máxima da semana passada. Então, realmente, o ouro está olhando para cima, o que não traz bons ares para o mercado de ações, né? Principalmente a SP500. Esses dois caras eles são muito atrelados com direções opostas, né? Então vamos ficar bem de olho o que o mercado vai querer aprontar aí nos próximos dias e semanas, tá? Então o ouro para cima ele está mirando 1935, 2016 a onça. Minério de ferro negociado lá em Dalian e em Singapura, está testando a parte alta dessa congestão. Se romper, mira novamente 134,60 no semanal. Para baixo, acho que ficou devendo a batida no 118, mas a média de 72 segurou o preço, tá? Europa fechou em baixa, né, na semana passada, barra forte em Londres, para baixo está mirando a média de 20. Alemanha testou topo, falhou, para baixo mira nas médias, que estão bem longe, diga-se de passagem. A França também falhou um teste de topo lá de 2022, né, de janeiro de 2022. Então, que andou expressivo, em golfo de baixa, para baixo mira nas médias. Tóquio falhou também o teste de topo anterior, deixou uma baita de uma shooting star, para baixo mira nas médias e também no gap, né? E Xangai, lá na China, também deixou uma barra forte, expressiva, falhando o topo para baixo e mira nas médias. Então, os mercados mundiais, graficamente falando, estão aí olhando para baixo no presente momento, falhando regiões de topo importante, né? Bastante atenção no movimento esses próximos dias e semanas. O Bitcoin ele falhou o topo lá, né, no gráfico diário, voltou tudo, está na média de 20 períodos, no gráfico semanal, serve como suporte. Aqui nós temos uma situação do seguinte: corrigiu na média de 20 e na retração de 618 de fibra do movimento anterior. Para cima, ponto ideal. Se nessa próxima virada de semana aí romper o topo anterior, teremos aí um PC de compra
no gráfico semanal, tá? Para cima mira nos topos anteriores. E para baixo, se perder essa região do 19.200, mira no fundo de 15.480. Falando agora do nosso mercado, nós temos aqui, deixa eu só mudar aqui para visualização semanal. O DI caiu 3,66% essa semana, uma queda expressiva, né? O que não é nenhuma novidade, né? Cumpriu o objetivo no fundo anterior e de novo testa a média de 200 períodos. Chegou a cair muito mais, tá? O DI, mas na sexta-feira acabou tomando um choque aí justamente na 200, né? No semanal também chegou na região da média de 200 e tomou choque. Caiu aí durante 1, 2, 3, 4 dias forte, né? Chegou a cair aí mais de 5,60%. Uma correção aqui é completamente normal, uma correção da queda, tá? Para cima mira nas médias. O Ibov fecha em queda de 0,24, mas o que me chama atenção aqui é no gráfico diário, porque acionou um PC de venda, acionou um 94 de venda e está testando uma região de suporte bem importante nessa região dos 103, 150. Se perder essa região, caixão e vela para baixo, nós temos aí espaço para buscar. Deixa eu colocar aqui o alvo do PC, topo, fundo, topo. Para baixo, primeiro objetivo do PC de venda do 94 é no 102, 190, perdendo festa dos 100k, prepara o smoking, 99, 400 tá mirando, tá? Então, situação delicada vive aí no nosso mercado no momento. O IFNC finaliza a semana em alta de 2,56, chegou a subir muito mais, mas devolveu muito forte na quinta e na sexta, depois de bater na média de 72 no gráfico diário e também acionar um PC de venda, né? Então, um movimento muito forte no diário ali do setor financeiro, né? Para baixo está mirando a região do 9.590, 9.240. Materiais básicos, queda sinistra de 6,5%, muito, muito forte mesmo. Vai perdendo um fundo anterior bem importante no gráfico diário, né? E aí vai dando continuidade àquela falha de topo no gráfico semanal. Lembra que falhou no 111, tá na primeira retração, para baixo mira 5.394, 5.231. E aí se nós olharmos no gráfico diário, o que nós temos aqui, pessoal? Um pivô de baixa que foi confirmado, para baixo está mirando 5.380, que é justamente a região de 50% no gráfico semanal, e mais abaixo 5.250, que também é a região de 618 no gráfico semanal, tá? Então temos uma referência aí no semanal e no diário. Small Cap sobe 3% no semanal, fez um teste de fundo, deu uma segurada bonita por ali. Se não tivermos nenhum outro fator muito complicado, podemos assim falar, na bolsa, para cima a tendência é vencer as médias e testar topo. Porém, contudo, entretanto, todavia, no gráfico diário tem um PC de venda acionado, tá? Para baixo tá mirando o teste de fundo anterior no 87,39, mais abaixo a região do 85,89. Então, para cima, esse small cap precisa vencer a média de 72 para andar. O dólar fechou em alta de 0,15 a semana, depois de cair mais forte, né? Chegou a bater aí 5,127, fechou os 5,235. No gráfico diário parou exatamente na retração de 61 de FIBO, para cima tem a média de 72, vencendo a tendência aí testar 5,400 lá para poder flertar aí com o pivô de alta, tá? Semanal tá bem truncado, mas no semanal o que nós tivemos? Um teste de fundo no 4,985, em situação de pressão e temperatura estáveis, para cima esse cara mira lá na 72, que hoje trabalha ali na região do 5,5, tá? 5,500 ali, que é justamente a região onde está também a média de 400 no gráfico diário. Então, se der um estresse maior e aquele DX lá nos Estados Unidos olhar para cima, a gente tem um espaço aí para esse dólar subir, tá? O índice futuro no semanal já vinha trabalhando em um PC de venda, veio no alvo de 103.600 para baixo. No gráfico diário, testou fundo, também acionou um PC de venda, também acionou um 94 de venda, situação muito delicada, né? Em todos os tempos gráficos temos aí o mercado olhando para baixo. Para baixo esse índice no gráfico diário está mirando 103 bola e 100k, tá? Então o mercado está olhando aí para baixo nesses pontos. Falando agora das blue chips, Ambev sobe 3% na semana. Fechou acima da média de 9 no gráfico semanal, mas não me empolga, tá? Por quê? Porque no gráfico diário parou no 111 de FIBO, no 13,77 e na média de 72. Tecnicamente falando, para baixo, mira nas retrações 13,25, 13,12, 13 bola.
B3SA3 sobe 7% na semana, o que também não é uma novidade. Lembra que semana passada falhou no 111 de FIBO, voltou forte para cima, mira 12,77, 13,35, 13,94. Claro, situação de pressão e temperatura normais. No gráfico diário, acionou sim um PC de venda ao perder a mínima de quinta-feira. Para baixo, esse cara tá mirando 10,56. Ah, Luciano, mas o que que manda aqui? Os dois casos estão certos. Quem está comprado no semanal, o stop está abaixo de 10,20 e para cima 12,77, 13,35, 13,94. A relação de risco aqui está favorável. Quem vendeu no gráfico diário, para baixo está mirando 10,50, que é o primeiro objetivo. Então pode muito bem vir bater nesse 10,50, fazer fundo por aqui, depois voltar fazendo pivô de alta, cumprindo o objetivo no semanal. Então não tem visão errada. Tudo depende do tempo gráfico que você opera e do risco que você está disposto a correr, tá? Banco do Brasil no semanal fez teste de topo, falhou. No gráfico diário tem um oco aqui desenhado, situação delicada para o Banco do Brasil, né? Nós temos um topo, temos um topo, temos um topo. Então aqui nós temos um ombro, cabeça, ombro, figura de topo, né? Que nada mais é do que um pivô de alta. Quando é que isso vai, um pivô de baixa, aliás? Quando é que isso confirma? Se perder esse fundo anterior em 37, 33, mas como vocês sabem, a gente sempre espera a confirmação pelo 111, tem que perder 36,73 para confirmar o pivô de baixa e mirar 34,21, 32,28, 29 e 13, tá? No semanal testou topo, falhou. Se esse cara resolver fazer o que está querendo, quer vir testar fundo, o objetivo é lá no 29,80, lá na média de 200, tá? O que coincide com o alvo 3 no gráfico diário lá desse oco, tá? Então bastante retenção, quem opera short aí, fica de olho. Banco do Brasil sobe 5,20. Fizemos uma bela operação lá no grupo fechado em Banco do Brasil, em Banco Bradesco, aliás. Fizemos esse Joy de Napoli no gráfico diário, pegamos 6% nessa posição. O stop está na entrada, a posição está bem confortável, tá? Para cima. Esse cara no semanal tem que vencer as médias para mirar nas retrações. E no gráfico diário tivemos um teste de topo, falhou. Se perder essas médias no gráfico diário, mira sim a região de teste de fundo na região do 12,70, tá? Elet 3 cai 2,80%, o que não é uma novidade. No gráfico semanal já estamos aí em 6 semanas de queda, muito forte. Para baixo está mirando 30,5 no gráfico diário, que já é um alvo que já estamos falando aí há um tempo. Itaúsa acionou o 9,4 de venda no gráfico diário. Nós temos aí o ativo para baixo, olhando a região dos 7,86 no alvo desse 9,4 de venda, tá? Itaú cai 0,58 na semana, também acionou 9,4 de venda no gráfico diário, tá? Temos aqui um topo, fundo, topo. Para baixo está mirando a média de 400 no 23,47. E se perder essa 400, o endereço é lá no menos 111 no 22,10, fazendo a simetria de 111 a 111, tá? Então falhou no 111 lá no 27,13. Se perder essa 400, o endereço é aqui no menos 111 no 23,10. Beleza? JBS cai 2,80%, ativo no semanal vai deixando aí um 9,2 de vendas, perder a mínima dessa semana. No gráfico diário falhou no 2010 e voltou. O que pode acontecer aqui em JBS? Fazer um ombro, cabeça, ombro invertido, né? Nós temos aqui um ombro esquerdo, uma cabeça e pode vir aqui o ombro direito. E que também seria um alvo desse PC de venda na região do 18,50. Vamos ficar de olho, né? Seria uma situação bastante favorável aí para o ativo, mas é só uma conjectura por enquanto. Não temos essa formação ainda no gráfico. Petrobras cai 2,80%. O ativo está truncado, para cima continua mirando 28, para baixo só se perder 24,40 e a média de 200 no gráfico diário. No semanal está completamente de lado. Suzano, Beabá, né, pessoal? Falhou no 111, voltou, perdeu 61 de fibra. Qual que é o endereço? Acabei de falar lá no Itaú, né? Uma vez que falha o 111 e perde o 61 de fibra, a tendência é mirar menos 11, né? Que é lá no 43,94. Vale cai 5,15% no gráfico semanal. Temos um PC de venda que foi acionado semana passada, não conseguiu desenvolver. E no gráfico diário nós temos aqui essa formação de Search and Destroyer, alargamento, para baixo está mirando a parte baixa da figura, tá? Uma vez que já tocou 3 vezes lá em cima, a tendência é o mercado vir buscar essa parte baixa da figura e também essa 200 no gráfico semanal, beleza?
VEG sobe 1,80% no gráfico semanal, para cima está se mirando o topo anterior, tá? No gráfico diário temos aqui um 9,3 de compra para segunda-feira se romper a máxima de sexta-feira. Tem um super pivô de alta aqui no gráfico diário, ainda ativo, confirmado, tudo bonito. Para cima está mirando 41,60, 42,13, que é justamente esse topo anterior no gráfico semanal, tá? Falando agora dos pedidos lá do pessoal, o Magazine Luiza, o Michel pediu. Magazine Luiza no gráfico semanal, o ativo cumpriu o alvo do Joy de Napoli, né? Fundo, topo, fundo, foi no alvo em 4,55 no gráfico semanal. Agora está montando aqui o que pode ser outro Joy de Napoli se vier acima da média de 3, tá bom? No gráfico diário, segurou na LTA bonito na sexta-feira, abriu em forte gap de baixa, né? Principalmente refletindo as notícias sobre o balanço e que também a empresa vai fazer alguma auditoria sobre os seus números. Aí o mercado já panica, né? Porque ele já lembra da Americanas o que aconteceu a respeito. Mas eu acho que não é o caso, tá? Acho que a Magazine está fazendo isso por pura praxe e conduta de mercado. Então o ativo segurou na LTA para cima se vencer a média de 7,2 e média de 20, mira nas retrações 3,80, R$ 4, tá? Falando agora das maiores altas e maiores baixas do mercado essa semana, a CSNA cai 12,70% no gráfico semanal e no gráfico diário nós temos uma perda aqui de congestão, inclusive confirmando para baixo está mirando 15, 23, 14 e 40. 3R Petroleum cai 12%, perdeu uma LTA no gráfico semanal muito forte no gráfico diário. O ativo já vinha em tendência de baixa, está mirando R$ 28. Para baixo tem esse fundo anterior no gráfico semanal na região do 26,86, tá? GGBR caiu 8,25%, falhou no 111, está chegando na retração de meião de fibra. De novo, eu acabei de falar lá em Itaú e também Suzano. Falhou no 111. Se perder esse 61, qual que vai ser o endereço? Menos 111, tá? Então, bastante atenção nesse movimento aí de GGBR. No gráfico diário, o ativo ele já vem trabalhando ali numa onda 3, né? Fez uma onda 1, fez uma onda 2 complexa, para baixo está mirando 26,33, que coincide com esse 618 de FIBO no gráfico semanal. A Pivida cai 7,80 na semana, mas olha, chegou a cair muito mais. Só na sexta-feira o ativo subiu 27%, mas na quinta-feira caiu 34%. E aí aquilo, né, cara? Fibonacci sendo Fibonacci. Alvo cravado no gráfico diário em 1,94, cravado no gráfico semanal, reação onde tinha que ter reação, né? Então, movimento muito técnico, né? Para cima mira nas médias. E essa análise aqui ela foi cantadaça lá no grupo fechado. Se você não participa ainda do grupo fechado e quer participar, ter acesso a essas análises ao vivo durante o pregão, fazer o teu pedido de análise e ter lá de pronto para te atender, aqui na descrição do vídeo tem mais informações, entre em contato comigo, tira qualquer dúvida que você tiver a respeito e venha fazer parte do time no alvo. Tem grupo de day trade, grupo de swing trade, planilha de recomendações swing trade e muito mais. Vamos lá, Arezo. Arezo falhou no 618 de FIBO no gráfico semanal, veio no 111. Aqui é o ponto da morte, só isso. Por quê? Porque precisa segurar para poder fazer uma falha de fundo. Porque se perder esse 6684, vai confirmar um pivô de baixa que começa a olhar 49,74. Então, muito importante reagir. Muito importante. No gráfico diário, o ativo na sexta-feira caiu 11,58%. Para baixo está mirando 6628 aí como alvo de 100%. Gerdau Metalúrgica, mesmo caso da Gerdau padrão, né? Siderúrgica. O ativo trabalha aqui numa onda 1, fez uma onda 2, para baixo está mirando ali o alvo de 11,56. Está em cima da média de 200, é verdade, promete sim ter uma reação, mas não duvido o ativo vir nesse topo anterior, vir nessa média de 7,2 aqui no gráfico semanal, que coincidiria com esse alvo no gráfico diário. Do outro lado, tivemos uma alta bizarra de Azul subindo 74,59%, né? Isso foi pautado pelas notícias logo no início da semana sobre reestruturação de dívida. Isso fez o ativo deslanchar esse movimento de alta absurdo, né? Só que aquela história, né, cara? O investidor muitas das vezes ele tem pouca memória, uma memória curta. O ativo vem numa tendência de baixa desde 2021, caiu 86%. Deixa eu te dar um número. Da mínima que fez para voltar ao topo de 2021, o ativo tem que subir 631%.
Então, será que essa alta de 75 essa semana realmente foi muito relevante? Não, né? O que acontece aqui é que o ativo reagiu num ponto de suporte, teve a notícia para respaldar, tá na LTB no gráfico semanal que serve como resistência. Qual que é o cenário ideal aqui para o ativo fazer, olhando para o âmbito no gráfico semanal? Faz um pullback, segura na retração de 618, volta fazendo pivô. Aí nós teremos um sinal de reação no semanal de inversão de tendência. Ah, Luciano, mas ainda não inverteu a tendência? Não, não inverteu a tendência. O que nós tivemos aí foi um movimento muito abrupto de alta, é verdade, mas ainda não inverteu a tendência. Follow the trend is your friend. Siga a tendência é sua amiga. A tendência no semanal ainda é de baixa. E aí, olhando esse movimento anterior de azul, olha onde parou. O 111 de Fibo lá no 13 com 69 mais a LTB. Se voltar, quais são os endereços? 1057, 983, 909. Cenário ideal, volta no 909, faz uma reação aqui e volta para poder fazer pivô acima de 3,69 e acima da LTB, aí vai ficar show de bola, beleza? Gol. Foi na esteira da Azul, subiu aí 42,5%. E aqui a análise também é a mesma, né? O ativo tá lá na LTB, que serve como resistência, tá? Para cima nem chegou a flertar aqui com o topo anterior, na região do 8,64, não chegou a passar como foi o caso ali da Azul, né? No gráfico diário tá na LTB, para baixo mira no gap. CVC também foi na esteira do movimento, subiu 22,5%, mas na sexta-feira tomou um sacode ali de 17,75% depois de testar a média de 72 períodos. Cenários. Está em cima da retração de 618 no gráfico diário do 3,33. E cenário ideal, reage aqui, vem para romper 4,46 para fazer pivô acima da 72 e mirar lá no 6,70 na média de 200 no gráfico diário. Local web sobe 22%, reagiu no teste de fundo, tá vendo no gráfico semanal, para cima tá mirando a média de 20 e média de 72 no gráfico diário, foi uma belíssima reação depois de bater no alvo de 4,46, FIBO é FIBO, né? Alvo é alvo. E aqui qual que é o lance? Se o mercado animar bacana nas próximas semanas, temos aí potencial de ir local web e buscar teste de topo lá no 11 e 12, né? Então tem um potencial bacana aí para cima. Então quem curte uma compra de risco, fica de olho aí no ativo. Marfrig subiu 16,20, também teve uma baita reação no gráfico diário. O ativo vem trabalhando num canal de baixa desde novembro 22, está na parte alta desse canal. O lance é fazer um pivô de alta acima desse canal de baixa no gráfico diário, aí nós teremos aí um sinal técnico de inversão no ativo. Assim como o Ezetec, que testou fundo, falhou, para cima o ativo já veio nas primeiras retrações. Deixa eu fazer essa análise aqui no gráfico semanal, porque o ativo ele falhou no 111 do semanal aqui, ó, falhou. Então, para cima, primeiro endereço 15,17 no topo anterior, passou 16,64, 17,91, 19,18 são os endereços que chamam aí nas retrações do movimento. Beleza? Então é isso daí, meu. Muito obrigado pela audiência. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o like se você gostou do vídeo. Um forte abraço, fiquem com Deus, uma excelente semana. Valeu!